Mas a princípio esses dias é para a gente dar uma recapitulada nos assuntos mais chatinhos da química que a gente viu nessa primeira etapa, tá bom? Soltei o material cedo para que vocês pudessem dar uma olhada e uma chorada logo cedo do dia, tá bom? A ideia era que vocês tentassem resolver algumas questões para vir com algumas dúvidas. Aí eu já pergunto a todas. Vocês têm dúvidas? Da primeira à última, né? Tá bem tranquilo a situação. Tá bem de boinha. Ó, eu não vou fazer em ordem cronológica, tá? Da 1 até a 15, eu vou escolher algumas questões aleatórias para a gente poder conversar. O pronome eu refere-se a mim, tá certo? Então vamos aqui, ó. Vamos começar por uma questão bem tranquila para a gente já dar uma respirada e uma oxigenada na cabecinha, certo? Vamos ver essa questão de número 2, que trata-se um pouco de balanceamento. Tá aí, ó. Pra entender aí, ó, nessa cadeira. Viu? Então vamos aqui, questão 2. Vou ler com vocês e a gente vai trabalhando e recapitulando aquilo que a gente já viu e não era para ter esquecido. Mas o ser humano, ele é covarde. Questão 2, ó. Já falei até sobre demanda biológica de oxigênio em outras questões com vocês. Mas vamos lá. E até porque já caiu no Enem esse contexto de DBO, tá? A demanda química de oxigênio, DQB, é um teste que permite medir indiretamente o conteúdo de matéria orgânica presente em amostras líquidas. Para realizar esse teste, utiliza-se excesso de cromato de potássio em meio ácido e sob aquecimento para oxidar completamente a matéria orgânica. Terminada a reação, o dicromato que sobrou sem reagir é titulado com íons de ferro 2+, de acordo com a equação não balanceada representada a seguir. Aí lá vamos nós, né? Nem o pica-pau. Fe2+, Cr2O7, 2-, mais H+, porque o meio é ácido. Isso te dando ferro 3+, mais cromo 3+. Tem apenas cadeira, viu? Acabou, foi? Entendeu? Então tá bom. Tá bom. Já acabar o desse aqui. Ferro 3+, mais H2O. É a primeira coisa que a questão quer saber. A, o número de mol do agente oxidante. Certo. Quer saber quanto vai ser produzido de água e quer saber o número de mol do agente redutor. Primeira coisinha. A questão quer saber, eu vou aceitar logo, que, né? A questão quer saber quem é o redutor e quem é o oxidante. Isso aqui a gente já conversou previamente e anteriormente. Oxidante é aquele que gera o quê? Pode falar para fora, não tem medo não. O agente oxidante é aquele que gera a oxidação, mas nada. Tudo bem, né? Enquanto que o agente redutor, né? O redutor, ele gera a redução. É como você falou, o oxidante sofre a redução e o redutor sofre a oxidação. Perfeito. Como a questão já está nos ajudando nesse ponto, ela já está mostrando algumas informações que são pertinentes demais para a gente descobrir quem é um oxidante e quem é um redutor. Se vocês olharem aqui, o ferro, ele é 2+ no reagente. No produto, ele é quanto? O NOx aumentou ou diminuiu? Se ele aumentou, o ferro ele foi oxidado. Se ele foi oxidado, ele foi oxidado por quem? Pelo agente oxidante, né? É.
tá? Então ele foi oxidado por alguém que é o agente oxidante. Então ele já não é o agente oxidante, tá? H+, como vocês bem sabem, aqui é mais um. E na água também vai ser mais um. Então o H+, ele não sofre nenhum processo de ganho nem perca de elétrons, né? O NOx ele fica mais um para sempre aí. O que acontece é, quanto que é o NOx do cromo no dicromato? Oxigênio é -2, né? Vezes 7 dá -14. Para dar -2, isso aqui tem que ser -12. Tem que ser 12, né? Então, cromo é mais 6, porque 12 vezes 6 dá 12. E o cromo passa de mais 6 para mais 3. O cromo sofreu uma. Muito bem. Falar um de cada vez fica bom. Uhum. Só para ficar bem explícito para todos. 2 vezes o NOx do cromo que é X, mais 7 vezes o NOx do oxigênio que é -2, que é igual à carga do íon, -2. Por isso que X é 6. Tá certo? Dá 12, -14, -2. Certo? Então a gente já sabe o que está acontecendo aqui. Beleza. O bom já foi. Se o ferro ele foi oxidado, então o ferro ele causou a redução do dicromato. Então ferro 2+ é o agente redutor. Enquanto que o dicromato é o agente oxidante. Uma dica para vocês, que às vezes vale a pena, às vezes não vale. Vai que você está com muita pressa, tem pouco tempo para marcar o item. Se você ficar entre esses dois participantes, normalmente o íon ou a molécula que tem muito oxigênio, normalmente ela é o agente oxidante, porque esse oxigênio vai causar a oxidação da outra espécie, tá certo? Normalmente quem não tem oxigênio ou quem tem hidrogênio é o agente redutor, tá bom? Mas fazendo assim também dá certinho. Então a gente já sabe que o agente oxidante é o dicromato. A gente precisa saber agora o balanceamento desse monstro aqui. Então, isso aqui já foi. Fazendo o balanceamento, a gente tem um norte para onde que a gente vai com isso daqui. Tentativa? Ou vocês querem meter um redox aqui? Vamos aprender a fazer o redox? Vamos? Pronto, a gente já fez isso aqui, certo? Ó. Semi-reação de oxidação. Não é do ferro, né? Ó. Ferro 2+, vira o quê? Ferro 3+. Se ele vira ferro 3+, ele libera um elétron. Concordam? Semi-reação de redução. Cr2O7, 2-. Ele tem que fazer o quê? Para passar para cromo 3+, ele tem que ganhar 3 elétrons, né? Só que são quantos cromos? Então ele tem que ganhar 6 elétrons. Vou colocar assim, ó, para vocês. O cromo vira quem? Cr3+, né? Só que aqui eu tenho 2 cromos. Aqui eu só tenho um. Então já jogo 2 aqui na frente. Concordam? E o oxigênio daqui? Morreu? Foi para a água. Então eu tenho que colocar junto disso daqui água. São quantos oxigênios? 7. Então são quantas águas? 7. Só que na água tem quem? Tem hidrogênio aqui, mas está no reagente, não tá? Então eu vou apagar isso aqui um pouquinho. São quantos hidrogênios? 7 vezes 2, 14. Acabou o balanceamento? Pela primeira vez na história da Believe, o custo é desse, todos pegam. Diz, princesa. Não sei, não sei. Deve dar. Perfeito, perfeito. Pronto. Eu ia chegar no seu ponto e no ponto dela. Porque assim, ó,
Eu preciso fazer esse balanceamento desse jeito? Não preciso, certo? Eu posso fazer pelas tentativas que dá, ó, tranquilo. O problema de você fazer por tentativas aqui é porque, assim, deixa eu só terminar aqui, aí eu contemplo vocês todos, tá? Então acabou o balanceamento, né? Um ferro, um ferro. Aqui tem 6 elétrons saindo, aqui tem 6 chegando, tá certo isso? Tem que sair quantos elétrons aqui? Então eu vou multiplicar essa reação toda por 6. Então eu vou ter 6 ferros 2 mais, 6 ferros 3 mais e 6 elétrons saindo, um para cada ferro que foi oxidado. Então aqui vai ficar 6, aqui fica 1, né? Que tá certinho. Aqui fica 14 hidrogênios. Faltou o clean, é verdade. 6 ferros 3 mais, 3 cromos e 7 águas. Deu isso? Disse. Show, show. Pronto, pronto. O que acontece? Provavelmente precisa, por quê? Diferente de uma reação normal que não tem íons, a gente quando tem uma reação assim, ó, A mais B gerando C mais D. A gente não se preocupa com a carga. Então a gente só tem a preocupação de fazer o quê? Acertar o número de elementos que tem de um lado e igualar com o outro. Porque as cargas vão dar zero dos dois lados. Quando a gente está trabalhando com cargas, o número de cargas que tem de um lado tem que ser igual ao número de cargas do outro lado. Quando tu fez o balanceamento, tu colocou um e um aqui, não foi? Vou fazer para a gente comparar. Ó, ferro 2 mais Cr2O7 2 menos, mais 14H mais. Ficou assim, né, Tice? Isso aqui vai dar ferro 3 mais 3Cr3 menos, 3Cr3 mais 7 águas. Quando eu conto as cargas do lado reagente, vai dar quanto? Eu tenho duas cargas positivas, duas negativas. Já se cancelam. Mas eu tenho ainda quantas positivas? 14 positivas. Então, do lado dos reagentes, o meu balanço de cargas tem 14 positivas. E eu tenho que ter 14 positivas do outro lado, senão está errado. Quando a gente faz a conta, 3 positivas com 9 positivas. Deu quantas positivas? 12. O balanceamento não está certo. Porque as cargas têm que estar na mesma quantidade um lado do outro. Aí quando a gente coloca os ferros acertados, ó, fica 12 com 2. Fica 10, né? 10 mais 14, 24. 3 vezes 6, 18. 18 mais 9, 27. Que diabo é isso? 12, 26. Ixi, era ainda. São 6 elétrons, são 6 elétrons. As cargas têm que estar igual. O que tá errado? 3 cromos, 3 cromos. Não, pô, aqui não é 3 cromos, aqui são 2 cromos, ó. São 2 cromos, certo? É 2, ó. Então dá 12, menos 2 dá 10, né? 24. 18 com 6, 24. Certo? E aqui ainda dá menos, ó. Aqui ainda dá 10. 10 não. Dá 6, 9. Entendeu? Porque desse jeito que eu mostrei para vocês, nem foi o íon, o redox. Foi o íon elétron. Que eu nem cheguei a explicar no semestre para vocês. O íon elétron a gente trabalha quando ou o meio é ácido ou quando o meio é básico. Recomendação que eu dou para vocês: acha o oxidante, acha o redutor. Depois separa nas duas semi-reações. A do cidadão que está se oxidando e a do cidadão que está se reduzindo. Quando eu boto Cr2, O7 2 menos, e só boto Cr3 mais aqui, eu percebo que está faltando quem? O oxigênio do reagente. Então tem que ter virado quem? Água.
Aí eu percebo que aqui no reagente também falta o H+. Faço a equação balanceada, que é mais prática, porque é menor, eu sei o que está acontecendo, e equiparo com isso. No final, o único trabalho é você igualar a quantidade de elétrons do oxidado para o redutor. Aqui eu só tinha um, né? Porque só tinha um átomo de ferro, vira passando de 2 mais para 3 mais. Como eu precisava que chegue de 6 elétrons, eu tenho que ter 6 átomos de ferro para liberar os 6 elétrons, certo? Então você faz o balanceamento, isso daí. E aí, qual é a pergunta mesmo da questão? Não sei, né? Tipo, mano, vou procurar aqui. Quantos moldes de agente redutor? O agente redutor a gente já descobriu que é o ferro, né? Então a gente vai precisar de 6 moldes de ferro e formar quantos moldes de água? Não, 7 moldes de água. Resposta é a letra A. Diga. Perfeito. Reduzindo. Mas é porque assim, ó, o H+, quando ele vem para a água, ele continua sendo H+, porque o oxigênio é -2, entendeu? Ele mudaria se em vez de H+, ele se transformasse no átomo, na molécula de H2. Aí a carga passa a ser zero. Ou então se ele se transformasse, por exemplo, no hidreto, sei lá, hidreto de sódio. E aí a carga dele seria -1. Então guarda contigo essas duas informações. O H+, ele só sofre um processo de oxidação ou redução quando ele vira ou gás hidrogênio ou quando ele vira um hidreto. Se virar água, virou ácido, virou qualquer outra coisa, continua sendo H+. E não mudou nada, tá bom? Aí é complicado. Eu não recomendo, porque também não, porque você pode cair na condição que ela caiu, de ser 1 para 1, porque vai dar, né? Aí, sempre que eu digo, quando você faz algébrico, tentativa, sempre tome cuidado de contar no final as cargas. Se não contar as cargas, corre um risco da gente ter o item errado e a gente marcar esse item errado. Porque a questão ela induz realmente a gente fazer isso. Então, sempre que vê, ó, pô, é reação de oxirredução. Aí fala assim, meio aquoso, meio básico. Presta atenção, faz esses dois passinhos da espécie oxidada, da espécie reduzida e já era. Adriano, se fosse meio básico, a hidroxila estaria aqui, ó, na reação de oxidação. Porque o H+ está onde? Na de redução, certo? É só isso, só muda isso, tá bom? Tranquilo? Questãozinha bem decente, né? Vou apagar ali pra gente fazer a outra questão, aleatória, tá bom? Aqui, ó. Vai cortar copiando aqui? Ah, tá. Hum, hum. Vocês querem fazer gatos? Querem um? Em homenagem ao nosso passado, né? Fazer a quinta questão? Só os hardcore que vão entender essa daí. Que bom. Você é hardcore. Questão 05. Deixa eu ver se eu sei fazer, né? Mas vou dar uma lida aqui com vocês, tá? Fala assim, questão 5. Em um experimento feito no laboratório, um professor de química, machista, colocou em dois frascos separadamente um gás A, no frasco um odor irritante, e um gás B, frasco 2, odor de ovo podre. Para quem tem curiosidade, o odor de ovo podre é o H2S, ácido sulfídrico, tá? Igualmente afastados do nariz e um voluntário em uma sala em que não há correntes de ar. Destampando os frascos ao mesmo tempo, pode-se afirmar que o gás, cujo odor o voluntário sentirá primeiro, e a velocidade de difusão desse gás em relação ao do outro gás será, respectivamente, qual? Aí a questão dá a massa molar do gás A e do gás B, certo? Vou só anotar aqui e vou deixar vocês pensarem um pouco, porque isso aqui é basicamente, eu acho, é aplicação de fórmula.
Hello. O gás A tem uma massa molecular equivalente a. Molécula molar equivalente a. Ué, 17 gramas por mol. Enquanto que o gás B tem uma massa molecular 34 gramas por mol. Percebemos que um tem a massa o dobro da outra, né? Só fiz 2 a 5, viu, Luiz? A questão quer saber qual vai ser, o rapaz vai ver primeiro, e qual vai ser a velocidade do que vai ser sentido primeiro. Qual é a fórmula de difusão, pessoal, de gases? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Tentarem fazer também. Hoje a brincadeira é mais com vocês do que comigo. Gostei, dê valor. Não, os post-it aí coloridinho, dê valor. Tchau, tchau, Luana. Quem estava na aula de gás ou quem leu sobre gases, como é a relação da teoria cinética dos gases. Um gás pesado, ele se difunde mais rápido no ambiente ou se difunde mais devagar? Mais devagar. É só você lembrar da mobilidade das coisas. Uma coisa leve, ela tem a se propagar, ela tende a se propagar mais rápido. Energia cinética maior, menor tamanho, né? Para quem não lembra, ou para quem lembra, a relação das velocidades, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada das massas atômicas, massas moleculares. Tipo assim, ó, V de A sobre V de B é igual de B sobre MM de A. Tranquilo? V de A, V de B, não me importa, né? Eu só quero saber a relação. Raiz quadrada de 34 sobre 17. Isso aqui vai dar 2, né? V de A sobre V de B é igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, V de A é igual a 1,4 vezes a velocidade do gás B. Então, o que é que ele vai sentir primeiro? O gás A ou o gás B? O A. Vai ser sentido primeiro. A velocidade que ele vai ser sentido, 1,4 vezes mais rápido que o B. Tranquilo? Qual o item dessa questão? B de bola? B de believe? Uma questão, como eu sempre gosto de falar, as particulares, Unicristos, Unifor e até a própria US, tem muita questão só de aplicação de fórmula. Sim, tem também. Tem também. Quanto menos pressão, mais rápida a partícula se destaca, né? Se desassocia. Só que se você considerar que a pressão é a mesma para as duas, ela vira uma grandeza que não interfere na relação da velocidade. Mas se você pegar a velocidade do indivíduo, ela altera sim. Mas a relação dos dois permanece inalterado. Tranquilo? Isso aqui, raiz quadrada da massa molar do gás B sobre a massa molar do gás A. Que a questão obrigatoriamente tem que dar para a gente. Tá? O aluno, quando ele está um pouco afobado, quando ele não viu o contexto da questão, ele pensa, poxa, o mais leve a gente sente primeiro. Então vai ser o gás A. E a massa, né, é o dobro. Então, pô, se é o dobro, a gente vai sentir na metade do tempo, vai ser 2 vezes mais rápido, né?
e a gente é levado a errar. É 1,4. Posso apagar esse lado? Pergunte-me. Tranquilo. No meio oxidado, certo? Essa questão ela gerou bastante interesse de vocês, né? Que é um show. É porque é um conteúdo que a gente não viu porque normalmente não cai no Enem, em um elétron. Mas é legal, há uma coisa que eu não falei, uma coisa que é legal é o seguinte, às vezes nas faculdades, na Unicris, na Unifor, na UES, pergunta assim, qual é o balanço de elétrons da reação? E o balanço de elétrons da reação você só consegue saber se você fizer as semi-reações. O balanço de elétrons é o quê? 6 elétrons por reação, tá bom? 6 elétrons. Como vocês podem ver, a do íon elétron é a mais complexa, mas é a que mais entrega informação para a gente a respeito da reação química, né? Faz parte. Vou apagar aqui, tá? Bora aqui. Deixa eu ver um aqui, interessante. Deixa eu ver um de conceito para a gente trabalhar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Hum, essa questão. Ué, cadê? Eu não vou pirar com vocês com a 8 agora, não, tá? Vamos dar 7, só para dar uma desopilada. Só para depois não falarem que eu não coloquei nada lá das primeiras aulas. Vamos ver de questão 7, vamos ver se todos acertam essa questão. Questão de número 7. Fala assim, ó. O camelo é capaz de armazenar grandes quantidades de água, transformando em gordura. Assim, passa vários dias sem beber uma única gota desse líquido. Modificando o metabolismo, assegura fluidez no sangue, não comprometendo a circulação, o que acarretaria aumento do consumo de oxigênio e a necessidade de água. A partir da análise do fragmento do texto e dos conhecimentos sobre propriedades da matéria e misturas, é correto afirmar que, letra A, o sangue é considerado uma mistura homogênea. Sangue homogênea. Todos concordam que sim ou que não? Não? Valendo um bis? Sangue não é homogêneo, né? Ok, perfeito. A fluidez é uma propriedade específica da matéria. Já que ninguém falou, né? É, menino, brinque, viu? O que é uma propriedade específica da matéria? É uma propriedade que diferencia determinada substância de outra. Por exemplo, a água tem uma densidade de 1 grama por ml. O álcool já não tem a mesma densidade, ou seja, aquele valor é específico da água. Então, a densidade é uma propriedade específica. Já a fluidez diz o quê? Se o objeto ou material é muito fluido ou é pouco fluido. Então, não é específico, certo? É a propriedade geral da matéria, tá? Assim como qual outra propriedade é geral da matéria? Volume, massa, comprimento, impenetrabilidade, certo? Essas coisas. Porque todo material tem e não diferencia um do outro. A gordura produzida pelo camelo é formada por aminoácidos. Isso aqui o nutricionista chega e chora, né? Gordura lipídio, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Letra D. A circulação sanguínea é um processo fortemente exotérmico. Circulação é um processo exotérmico. Vamos lá, últimas aulas. O que é um processo exotérmico? Libera ou absorve calor? Libera calor.
Aí você pode dizer, Adriano, essa questão aí é questão de Google. Eu não sei se a circulação é exotérmica ou endotérmica, faço a menor ideia. Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho um indivíduo e o sangue está circulando desse indivíduo, beleza? Se o sangue está circulando, a gente chega no consenso que esse corpo, esse indivíduo está perdendo calor à medida que o sangue circula, ok? Se ele perde calor, ele irradia infravermelho térmico, irradia calor. E à medida do tempo, o nosso corpo vai ficando o quê? Mais quente ou mais frio? Mais frio. E a gente vai fazer o quê? Virar uma pedrinha de gelo, não é não? Então, o processo de circulação é um processo endotérmico. A gente absorve calor do meio, absorve energia para poder fazer com que a circulação ela aconteça. É só você lembrar, por exemplo, dos animais que são pecilotérmicos, eu acho. Quando ele está num local bem quente, a circulação é rápida, porque ele tem energia para absorver. Quando está no cantinho frio, o jacaré nem anda no cantinho frio, ele fica de boa lá, paradinho assim, ó. Porque não tem calor para ele absorver, para a circulação existir, sabe? Posso ter falado uma cagada muito grande da biologia agora. Mas na química eu sei que eu tô brilhando, Pivete. Certo? Os professores de biologia que lute. Então, só pra gente qual item? O item é que é o oxigênio consumido no processo de respiração contém átomos com diferentes números de massa. Que diabo é isso aí mesmo, hein? Quer dizer que o O2 não é só o 16, o oxigênio 16 não, é qual? Tem o oxigênio 18, o 17. Por quê? Na natureza a gente encontra os isótopos. Na natureza a gente tem os isótopos, elementos com o mesmo número atômico, mas a massa é diferente. Deixa de ser oxigênio? Não deixa. Mas a gente vai ter um pouquinho de diferença na massa. Isso é muito comum a gente associar na água, a água deuterada que a gente ingere um pouquinho. Mas normalmente a gente não colabora ou não presta atenção no oxigênio, certo? Oi, reviso. Quem estava lá no Gênesis lembra. Isótopo é associado com elemento. E alótropo é associado com substância. Olha aí. Poxa, substância. Então, quando eu falo de isótopos do carbono, eu estou falando do carbono de massa 12, do carbono de massa 14, do carbono de massa 16 e por aí vai. Agora, quando eu falo de alótopos do carbono, eu estou falando do grafite, estou falando do diamante, estou falando do Buckminster Fullereno, do BMF, certo? Quando você sabe o nome completo do cidadão, você fala o nome completo do cidadão, né? Então, sempre falar alotropia, lembra de substância. Isotopia, elemento, tabela periódica. Beleza? Podemos ir adiante? É, foi bem malvadinha essa lista. Faço, de reações, posso fazer sim, viu? Uma dor de cada vez. Vai ter a de termoquímica, que é da véspera das aulas voltarem em agosto, para todo mundo ficar feliz, tá sabendo tudo, né? Termoquímica é o que eu falo. Termoquímica, errar uma questão de termoquímica no Enem, nem diga que foi meu aluno, não. Termoquímica é aquelas questões que basta você saber as 4 operações básicas da matemática e ler, e você desenrola, entendeu? Fazer uma de gás aqui para vocês, com vocês, vai ficar bem bonitinho. Uma de física, uma de física, uma de física. Questão 9. Uma de física, eu vou ter assim, rapaz, eu vou puxar, menino. Questão 09. Eu não vou nem mentir, quando eu fazia a prova e via essas questões, eu ficava assim, sim, meu patrão, você tá achando que eu sou palhaço? É, os papéis se trocam, né? A1, sim, senhora. Tá bom? É porque eu ia falar isso. Questão de número 9. O tecnécio 99 é um radioisótopo radioativo cujo símbolo M significa moderadamente estável. Eu pensei que era machista. Mas, enfim. Ele é uma espécie proveniente do decaimento radioativo do radioisótopo molibdênio 99, gerado em reatores nucleares e enviado aos hospitais para uso em imagens médicas.
O tecnécio tem meia-vida de 6 horas. Então, a meia-vida desse boy é de 6 horas. Bora lá. Questão de física. Considere hipoteticamente que o decaimento radioativo do tecnécio 99M é linear e que a amostra de 500 miligramas, ou seja, a massa do tecnécio que foi usada foi de 500 miligramas. Dessa espécie foi transferida de um reator nuclear para um hospital que está a 200 quilômetros, ou seja, variação de espaço, 200 quilômetros. Brinque, viu? E aí um veículo automotor que viaja com velocidade média de 50 km por hora. Então, velocidade média, 50. Ainda bem, macho, que ele não botou assim, mais uma partícula vindo e outra indo e colidindo. Qual a massa que resta após tantos minutos? Aí lasca, né? Nessas condições, qual a quantidade mais próxima de átomos de tecnécio chegará ao hospital? Ele não quer saber nem a massa do fulaninho. Ele quer saber o número de átomos do fulaninho. É de lascar mesmo, né, meu patrão? Mas só que a questão avisa, ó. Constante de Avogadro. 6,02. Vocês não estão ruim, não. Não estão ruim, não. Certo? Vamos fazer logo a parte chata, que é a parte da física, né? Olha aí. Aqui já, né? O tempo que o indivíduo gasta aqui para sair da lá abaixo da égua para chegar no hospital são 4 horas. Delta S é velocidade sobre o tempo, né? Isso aí eu lembro do meu primeiro ano. 4 horas. Então, aconteceu o quê? Aconteceu um decaimento de meia-vida aqui? Não, né? E aí? Aquela palavra que começa com F. É, pô. Mas é porque assim, ó, o tempo de meia vida, 6 horas, né? Só que não passou 6 horas. Muda, não. Ó, ó, eu vou explicar um negócio pra vocês se vocês estão um pouco enganados, certo? Eu dou, mas eu só dar um toque aqui pra vocês, ó. O tempo de meia vida é assim, ó. Digamos, ó, eu tenho dois átomos radioativos, certo? O tempo de minha vida é assim, ó, dois não, dois não dá certo, né? Mas deixa eu ver aqui. Tenho 10, vai, tenho 10. O tempo de minha vida que diz assim, passou 1 hora. Ninguém se tá todo mundo de boa. 2 horas, todo mundo de boa. 5 horas, tá todo mundo de boa. Passou 6 horas, bufo, 5 virou. Não, nessa não. A massa ela vai deixando de ser radioativa. Só que para ficar mais lógico, sempre se mede a metade da massa. Então você pode pegar na metade desse tempo aqui, em vez de a metade, 1/4 da massa. Então, é só usar fracionário. Não, tô só dando só o help aí pro pessoal que vai tentar. A parte da física, é a parte que eu sei. É 4 horas. Não é não, Clara? Falou no falecido, no finado. Que Deus o tenha. É, pô, tá fresco ainda. Eu também, de vez em quando eu vejo aqueles olhinhos dele assim, ó. Adriano, eu fico. É isso. É, as noites que eu passei com ele. Ai, entre quatro paredes. Foi tão bom. Às vezes sozinho, às vezes acompanhado. Às vezes com plateia, às vezes sem plateia. Mas sempre muito boas. Não, não chuta, não. Tenta mais um pouquinho. Hoje é aula livre. A gente não tem tempo pra fazer as coisas, não. Já é o que der pra fazer.
Hum, Sei não. Mas posso olhar aqui se você quiser. Tá bom, deixa eu ver aqui. Qual é a questão? A 9, né? Tô vendo aqui que não sei. Pois é, não sei de nada. A questão deu a massa do Tecnesse. Por isso que não dá pra fazer. Deixa eu olhar logo aqui. 99, esses caras pálidos. Pois é. Aí o se deu, o pessoal não deu. Não deu, pô. Faz parte. Aí eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Se é 99, 99 é quase 100, né? Pegou, pegou, pegou? E alguém chegou em algum gabarito? Tem A? Top. Achou simpático, né? E aí? Dia de Deus? E tu, mulher? Letra C? Tudo bem. Seguinte, bora fazer? Eu prometo tentar. Fazer, não sei se eu faço, mas eu prometo tentativas. Ó, eu acho, pelo que eu já vivi um pouco, eu acho que essa questão dá pra fazer de umas três formas distintas. Tipo assim, três maneiras de raciocinar ela distintas, certo? Aplicando a fórmula do decaimento radioativo, talvez tenha sido isso que a maioria fez. Tem várias, tem umas três, eu acho. É porque você, né? Mas tá no material. Mandei. Pois é, mas faz parte. Mas depois eu boto na sua cabeça, viu? Se preocupe, não. Ou então fazer pelas famosas regras de três, né? Você faz a regra de três que é menos honroso, mas não é humilhante, né? Eu vou tentar fazer pelas regras de três, tá certo? Porque eu tento evitar de entender ou de decorar fórmula. Por mais que é minha obrigação, mas eu detesto. Ó, eu falei que era aproximadamente 100, porque é mais ou menos assim, ó. Se eu disser que 100 gramas do tecnécio é um mol, eu tô dizendo que isso aqui são quantos átomos? Daqui, né? 6,02 vezes 10 a 23. Só que o nosso tecnécio não foi usado 100 gramas, foi usado os 500 miligramas, que é a mesma coisa que 0,5 grama do tecnécio. Isso aqui vai dar um valor de átomos de tecnécio quantas vezes menor? Se eu não me engano, 200 vezes menor, não é isso? Se é 200 vezes menor, divide isso aqui por 2, vai dar 3,01. Isso aqui vai dar 21, né? Só matemática, tá bom? Deu o quê? Deu que letra? É? Nem tem é. Ah, tá. Eu fiquei... Mas bateu. Visão além do alcance, né? Olho de Tandera. Então a gente tem que, nesse conteúdo de 500 miligramas, a gente tinha, ou o cientista tinha, 3,01 vezes 10 a 21 átomos do tecnécio.
Eu acho que com isso e com esse pensamento de que não foi passado nenhuma meia-vida, a gente tem valor que a gente já pode excluir, né? Como não passou nenhuma meia-vida, eu creio que deve ter valores acima de 1,5, 1,5, né? Então já dá para excluir quantos itens? Acabou, né? Acabou a resposta, né? Pronto. Você pode meter pelas fórmulas zona louca da vida, que eu não acho necessário, ou então você pode só pensar. Pronto, vamos lá, certo? Ó, 6 horas está para 1,5 da massa, certo? Então, 4 horas tá para que fração de massa? Se fosse 3 horas, seria 1/4, né? 1,5 e 1/4 é aproximadamente 1/3, na metade, né? O meio tempo, né? Meio termo. É? Pera aí, deixa eu ver se eu tô ficando muito doido. X, né? Bota X, né? Vai partir no meio, depois no meio. Depois arrocha, fez arrocha. Não. Isso aqui não tem humilhação nenhuma, não. Mas não tem honra, mas tudo bem. Tá tranquilo. X vai dar quanto? 1/quanto? Vai dar um valorzinho quebrado, não vai? Vai dar quanto? Dá quanto, filha de Deus? Não era o que eu tava falando desde o começo, não? E vocês falando que eu era maluco? É assim que a pessoa que tem problema mental sofre em casa. Chamando ele de maluco, mas ele tem razão do que ele tá falando, ó. 1/3, certo? Pô, 1/3 disso daqui vai dar quanto? 1/3. Fica 1/3, né? Então foi 1/3 da massa que se perdeu. Se a massa toda, vou fazer até aqui para ficar pouco humilhante, para rir mais embaixo. Se a massa toda, ou a massa toda não, o número todo de átomos é 3,01 vezes 10 a 21, se eu não perdi 1/3, ficou quanto? 2/3, né? Você bota assim. Vai dar o quê? 2/3 de 3, né? 2. É, minha cabeça ela é assim. Mas é simples, pô. Não, parabéns pra vocês. Vocês não são obrigados a pensar que nem eu, não. Vocês são obrigados a saber fazer certo. O jeito que se faz é que nem eu digo. Se você quer comer chocolate, tem várias maneiras de comer chocolate. Não tem só uma. Não, tem. Oi. E ficou um, né? Tipo como se tivesse caído 2/3, né? Letra D de dado, né? Beleza. Vamos de questão de número 1 a pedidos do quórum. Questão de número 1. Enquanto vocês se recuperam da minha regra de 3 pesadíssima. Desculpa. Se a resposta está certa, faz sentido. Se fosse um professor de linguagem, teria escrito, não, porque isso daqui é retirado, não sei o quê. Mano, sobrou um terço. Sobrou um terço. Tá lá o 2/3, é o que importa. Não quero 1/3, eu quero 2/3. Não tá. Não, você e eu, depois daquela questão lá de qual estequiométrica, não digo mais nada. Bora de 1, certo? Uhum. Uhum. Aí eu peguei esse texto, eu peguei 500 e eu dividi por 3. Pronto, deu 1,666,6. Se eu multiplicasse por... Eu não sei o que eu fiz. Aham. Não, o que mais chama a minha atenção
das reclamações de vocês, reclamação não, dos comentários de vocês, não é nem minha regra de 3. É que eu arredondei de 99 para 100 e ninguém falou nada. E todo mundo, ó, vai fundo, garoto. Mas... Os... E os pais também fazem muito isso. Questão 1, né, garotinha? Questão 1 da nossa querida Wes, mamãe Wes. Arrochei, 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 arrochei. Questão 1. Outra questão machista. Um estudante de química promoveu algumas reações obtendo os resultados de acordo com a tabela abaixo. Primeira, um volume de hidrogênio, um volume de cloro, 2 volumes de gás clorídrico. 2 volumes de hidrogênio, um volume de oxigênio, 2 volumes de vapor de água. 3 volumes de hidrogênio, um volume de nitrogênio, 2 volumes de amoníaco. Vamos traduzir isso daqui um pouquinho para a nossa realidade, né? Sinto o cheiro de mais uma regra de 3. Eu tinha um aluno que sem mentira, eu não lembro o nome dele. Ele foi meu aluno durante 3 anos. Não lembro. Não, não lembro. Mas é porque, tipo, eu chamava ele de regra de 3. Toda a questão de química ele fazia por regra de 3. Ele, Adriano, eu não jogo fórmula não, só faço regra de 3. Meu filho, você acertou? Vá-se embora, acabou. Não tô aqui para entender sua cabeça. Tava, pô. Tava certo. Tava. Questão 01. O que importa não são os meios, e sim os resultados. Total. Não, nunca. Questão 1, fala assim, ó. Um volume de hidrogênio. Um volume de cloro. Vou fazer assim. Se eu escrever a reação assim, fica mais fácil, né? Gás hidrogênio com gás cloro dando HCl. Balanceamento fica mais nítido também, não fica? Um, um e 2. Só que a gente está acostumado a não falar de volume, falar de quê? De mol. Um mol está para um mol, que está para 2 mol. Tá? A outra reação, H2 mais O2, formando H2O. Balanceamento disso. Olha o que está escrito: 2 volumes de hidrogênio, um volume de oxigênio e 2 volumes de água. Calma que não tem nenhuma reação com, tipo, eu não estou comparando, tipo, outra reação dessa mesma situação. São reações que não se relacionam, né? Então são 2 mol, já foi comido. Ela é assim. Quando você menos vê, sumiu o chocolate. Né? Outra reação, ó. Hidrogênio, nitrogênio, NH3, amônia. Balanceamento. Pode pescar da questão aí, ó. 3, 1, 2. Essa reação aqui em específico, vocês vão ver muito agora de agosto em diante. É chamada síntese de Haber-Bosch, certo? Cinética, equilíbrio químico, ó. Rapaz, eu adorava isso aqui. 3 mol para 1 mol para 2 mol. Primeira coisa, por que que o cidadão na questão, em vez de falar mol, tá falando volume? 1 volume, 2 volume, 3 volume. Isso tem relação com o quê? A gente já viu. Se, se sou eu falando, isso aí é homofobia. Mas tudo bem. Conclua.
Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Talvez essas situações de um volume, dois volumes, três volumes, vocês não lembrem, mas isso daqui vocês vão lembrar, ó. E se tu souber que são dois caras, é o Gay e o Lussac. É, o Fritz Haber e o John Bosch. Normalmente quem tem nome, dois nomes por um tracinho é dois caras. Calma, a gente vai chegar lá. Pronto, é isso aí mesmo. Não, não, tá certo, é isso mesmo. Acabar aqui. Ó, a gente lembra disso daqui, ó, que eu falei muito para vocês. Um mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros, sendo que a CNTP brasileira, certo? 25 graus Celsius e um atmo de pressão, né? Lá fora a galera usa no 0 grau, aí é outro valor, mas pra gente, 22,4. Em vez de falar 22,4 litros, as pessoas, no caso, os cientistas, falam assim, ó, isso daqui vale um volume, porque é o volume de um mol do gás. Então, sempre você falar um volume, é o volume para um mol do gás na CNTP. Dois volumes, é o volume para dois mol do gás na CNTP. Então, é a mesma coisa que os coeficientes da equação balanceada. Então, vamos aqui para a questão. Os resultados apresentados ilustram uma lei dos gases, que foi elaborada por quem? Essa lei dos gases? Gay-Lussac, certo? Gay-Lussac. E foi o quê? Cadê? Corretamente por quem? Amedeo Avogadro, que é a relação do número de mol, da constante de Avogadro. O Boyle não é aquela questão do. É a da. Que assim, tem a transformação gasosa quando a temperatura é constante, quando a pressão é constante e quando o volume é constante. A temperatura constante, se não me engano, é a lei de Charles. A pressão constante é a lei de Boyle. Aí Boyle é para pressão constante. E essa de volume constante, se não me engano, é Boyle e o outro rapazinho aí, tá? Boyle e Mariotti, tá? Esse rapazinho aí. Tranquilo? O S adora esse tipo de questão. Perguntar quem fez, que fez a lei, quem explicou a lei. É sempre, sempre, sempre. E normalmente nessa questão aonde? Na primeira fase. Que é para o sujeito não fechar a prova de química da primeira fase. E aí o pessoal que fecha a prova, né, não consegue terminar a prova, né? A vida ela tem essas brincadeiras com a gente, né? Por causa de um brinco. É os... E dá uma pulseira. Mas também foi no balão. Escolham outra aí, vou deixar pra vocês escolherem. Múltiplo você dá 2. Dá 2. Mas mesmo. Mesmo. Qual que vocês querem? A 14. 14. Foi. Mas é isso mesmo. Eu gosto aí. Diz. Não, vou botar na próxima, né? Viu? É o jet ski que ela usa nos pés. Pô, tem que falar com o Medina, esqueceu as pranchas dele aqui na sala, pô. Cara otário. Então, ai, ai. Esses 15 dias longe de vocês foi tão ruim. Mas daqui na próxima semana eu já vou sentir saudade desses 15 dias longe de vocês. Também, né? Tu foi um bocado. Com a 14, né? Que tu quer? Não, calma, calma, calma. Respire. Respire, respire, respire. Não, aí foi tudinho, né? Até meia-noite. Vamos fazer um corujão, né? Não, eu falei que não tinha hora pra fazer a questão. É pra acabar, tem. É 7 da noite. Certeza.
Agora tá sendo. Questão 14. Duas amostras de 10 gramas de carne de siri, seu siriguejo, foram analisadas para determinação de teor de metais em sua composição. Ah, por favor, me lembrem não, eu vou me lembrar. Sábado eu vou trazer um negócio, explicar para vocês o que é esse tal desse UI. O I é uma medida de concentração. Pessoal que toma anabolizante ou que toma remédio controlado, injetável, sempre a posologia vem em UI, não vem em grama ou miligrama por ml. Vem em UI, certo? Que é uma dosagem bem baixinha, bem pequenininha. Aí usam o I para ficar um número mais tangível, tá? Mas eu vou falar isso para vocês. Vai que cai, né, no Enem, né? O I, aí vocês já não estão pegos desprevenidos. Porque o Enem, de vez em quando, gosta de pegar umas coisas que nunca caiu, umas coisas bem estranhas e jogar na prova, né? Que nem aquela questão de você fazer uma destilação por arraste, né? Tinha um óleo essencial na madeira, você sabia como tirar esse óleo essencial da madeira. Vapor arrastava o óleo, né? A gente só usa isso aí na faculdade, mas caiu na prova do Enem, né? Paciência. Uma das duas amostras foram encontradas 6,76 vezes 10 a menos 6 gramas de cromo e 12,48 vezes 10 a menos 6 gramas de chumbo. Bem interessante essa carne, hein? A tabela apresenta os limites máximos permitidos, LMP, pela legislação brasileira de cromo e chumbo em alimentos. Só que na tabela tem que em mol por grama de carne. E foi achado grama do metal para 10 gramas de carne, certo? Então deixa eu colocar aqui, ó. A massa da carne da amostra foi 10 gramas. Massa do chumbo, que foi o segundo que foi encontrado, foi de 12,48 vezes 10 a menos 6 gramas. E a massa do cromo foi de 6,76 vezes 10 a menos 6 gramas. A primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? Diminuir 10 vezes, né? Porque não são 10 gramas e as nossas análises são para 1 grama só de carne. Então a gente já transfere isso daqui para 10 a menos 7. 12,48 vezes 10 a menos 7 gramas desse rapaz aqui. Pode ser também. Não, é 12 mesmo. É 12 mesmo. É 12, é 12. Rapaz, não brigue com a questão. Se tem 12 é porque vai dar um número bem redondinho no final, se você deixar o 12. Porque essa massa foi encontrada em 10 gramas da carne. E a análise na tabelinha é em função de 1 grama da carne. Então a gente está encontrando uma massa 10 vezes maior do que o que é para a gente analisar. Podia. Tudo bem. Obrigado por colaborar com a nossa aula. Mas podia, é porque eu já gosto de deixar já explícito no começo. E aí a questão quer saber em relação ao número de mol. Não tem a massa, mas eu vou dar para vocês, né? Número de mol é a massa sobre a massa molar. Confere? Porque isso daqui já tá para 1 grama da carne, né? E quando a gente for encontrar a concentração molar, também é número de mol para 1 grama da carne. Então, o número de mol do cromo, foi logo isso aqui, é a massa que foi encontrada, 6 vezes, poxa, 6,76 vezes 10 a menos 7, dividido pela massa do cromo, que dá quanto? Alguém sabe a massa atômica do cromo? Era para ter na questão, mas eu olho aqui na tabela periódica. Deveria, é porque, né? Lá atrás, certeza. O cromo é 52, certo? E o número de mol do chumbo é a massa que foi encontrada em 1 grama, 12,48 vezes 10 a menos 7, pela massa atômica do chumbo, que é o PB, 207. Ela tá burlando o exame de sangue. Ela quer ser internada. Vocês acham, ó,
Se você colocar 52, você pode colocar 5,2 vezes 10, né? Aqui vai dar 10 a menos 8, né? Vai dar 6,7 sobre 5,2 vezes 10 a menos 8. Confere? 6,7 sobre 5,2 é aproximadamente 1, né? Número um pouco maior que 1. Então aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 8. Vai dar 1 não, vai dar aproximadamente 1. E aqui, se você colocar, vai ficar 2, né? Fica 12,48 dividido por 2 vezes 10 a menos 9, né? Isso aqui é aproximadamente 6,24 vezes 10 a menos 9. Para o cromo, só pode ter concentração até 10 a menos 9. Então, isso daqui é maior que a concentração permitida. Então, o cromo já está fora dos padrões, já não pode ser consumido. E isso daqui tá ok, né? Porque pode até 10 a menos 8, tem 10 a menos 9. Chumbo tá ok. Chumbo tá menor do que o permitido. Aonde? Ah, aonde? Chumbo é 1. 1 vezes 10 a menos 8. Desculpa, eu errei. São muitos números. Muitos números. Muitos números, desculpa. Desculpinha. Então, a gente não poderia consumir essa carne porque o teor de cromo está acima do permitido. Temos item para essa questão? Thank you. Era. Eu esperava mais também. Pois é. Toda uma atmosfera tensa. São. Porque tá. O karma, ele é implacável. Você não viu um número? Não viu um número? Próxima que vocês querem? Vou apagar aqui, tá? A 13 e a 8, você já pediu uma. Cliente, esse aqui é a 8. Eu ligo. Homens unidos jamais serão vencidos, Flívia. Só falei verdade, não foi? É porque eu tô de preto hoje. É, eu já. É tipo, eu já não tô sendo racista. Eu não posso ser todas as minorias hoje, entendeu? Ainda bem que essa aula não tá sendo gravada, né? Tá não. Vai ser deletada muito em breve. Pois cancela, Fagner. A oito, né? Tudo bem. Eu acho que a mesma pessoa que assiste a minha aula sempre, tem 10 visualizações. Eu acho que não tem 10 pessoas que assistem essa aula. Ah, pronto, ó, tá vendo? Não tá em casa. Ela fica anotando para transcrever a aula. Eita, a 8 aqui parece que eu não sei fazer. Observe a definição de gás ideal retirado do Golden Book da IUPAC. Gás ideal. Então, questão de português aqui. Gás que obedece à equação de estado, PV-NRT. Graças a Deus, todo mundo sabe isso daqui, né? PV-NRT. A lei dos gases ideais, P é a pressão, V é o volume, N é a quantidade de moléculas, R é a constante, T é a temperatura. Para um gás ideal, a fugacidade, F, de cada constituinte B é igual à sua pressão parcial, PB, certo? Pressão parcial do B. Então, tá dizendo que, ó, fugacidade de um gás é igual à pressão parcial desse gás vezes a sua fração molar, certo? Onde XB é a fração da quantidade de B. Ok, até agora nenhuma surpresa. Tudo isso aqui a gente viu na aula de gases.
De acordo com a definição de gases ideais e com base nos seus conhecimentos em química do sistema gasoso, assinale a alternativa correta. Questãozinha teórica, né? Lembrando que caiu uma na UES, na primeira fase, também sobre gases, né? Muito bom o assunto de gases. De acordo com parâmetros termodinâmicos, podemos afirmar que, como não há interações entre suas moléculas, um gás monoatômico apresenta energia cinética à sua energia interna, sabendo que ambas são calculadas pela expressão energia é igual EC, que é igual 3 meios de kT. Podemos afirmar que, ao aumentarmos a temperatura, uma bíblia nessa questão, absoluta do gás, diminuímos a energia interna dele e, consequentemente, diminui sua velocidade. Verdadeiro ou falso? Esse é o tipo de questão que eu fico assim, meu Deus, eu quero só um erro. Eu quero só um erro para anular o item inteiro, porque eu não sei o que ele está falando, tá ligado? É tipo assim, fala só uma mentirinha para eu saber que tu tá mentindo tudo, né? Tipo assim, né? Ó, de novo, ó. Eu vou ser bem sincero com vocês. Pois lê aí, William Bonner. Ah, lê cada um na cabeça. Pera, deixa eu ler aqui na cabeça. Não dá pra ler, não. Vou ler de novo, ó. Vamos devagarzinho, vamos ver o que eu sei, certo? Eu tava com saudade desses momentos. De acordo com os parâmetros termodinâmicos, podemos afirmar que, como não há interação entre suas moléculas, ou seja, um gás ideal, as moléculas não interagem, certo? Não tem interação. Um gás monoatômico, ou seja, monoatômico é que só é formado por um átomo, né? Vou dizer aqui o átomo de hélio, beleza? Apresenta energia cinética igual à sua energia interna. Energia cinética desse gás é igual a U. Tá certo. A energia que esse gás tem para se movimentar é a própria energia que ele tem, porque ele não tem nenhuma ligação com outro elemento. Tipo, não é que nem a molécula de H2, que eu tenho hidrogênio e gás de hidrogênio. Aqui eu tenho energia de ligação, energia vibracional, energia de translação. Aqui assim, ó. Bora brincar agora. Imagina que aqui são dois átomos, certo? De hidrogênio, ligados entre si. Existe uma ligação entre os dois, certo? Essa ligação, ela é encurta em alguns momentos e ela estende em outros momentos. Então eu tenho essa energia aqui, ó, certo? Eu tenho essa energia aqui, ó. A molécula, ela rotaciona, certo? Além de rotacionar, ela vibra. E além de rotacionar e vibrar, ela translada. Ou seja, quando eu tenho uma molécula formada por mais de um átomo, aqui eu não tenho como rotacionar, porque ele está aqui, ó, já. Ó. Vai estar rotacionando o quê? A minha cabeça. Beleza. Vai estar transladando o quê? Se o eixo dele é o mesmo. Entendeu? Eu não tenho essa energia de ligação também, desse encurtamento, tá? Então, até aqui tá ok. Só que esse item ele começa a falar umas loucuras que eu não sou obrigado a saber. Ele fala assim, ó, a energia interna é 3/3 de kT. Eu seguro na mão de Deus e vou. 3 mil de kT. Eu também não sei, não. Eu sei que a constante dos gases é a temperatura. Beleza. Então, se eu assumir que isso daqui é verdadeiro, eu tenho que chegar até o final, porque o final fala assim: então, se eu aumento a temperatura, a energia diminui. Mas a energia não é diretamente proporcional à temperatura? Se eu aumento a temperatura, eu aumento as energias todas. Então, o item se anula, certo? Pois é, eu também. Eu também. Quando eu chegou, eu disse, meu Deus, alguma coisa para eu saber que está errado. Alguma coisa. Quando falou aumenta a temperatura, diminui a energia cinética, acabou. Errado. Aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética. Não tem para onde correr. Letra B. Entende-se por efusão gasosa a passagem de um gás por um orifício. Até aí, ó, corretíssimo, certo? É diferente de difusão. Difusão é se dissipar em um ambiente. Efusão é passar por um buraquinho, tá? A velocidade com que ocorre a efusão pode ser calculada pela lei de Graham. Ciente disso, podemos afirmar que a velocidade de efusão do o gás ozônio é o O3. É maior que a velocidade de efusão do gás oxigênio. O2.
Desde que esses gases sejam mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Vamos devagarzinho. Nem vamos falar de efusão, vamos falar de difusão. Qual a principal diferença na construção da molécula para eu trabalhar a difusão? Não é a massa? A massa molecular do ozônio é quanto? 3 vezes 16, que dá 48 gramas por mol. A do O2 é quanto? 32. Eu duvidei de você, gente, desculpa. Homens não duvidam de outros homens. Então, só de saber que a massa do O2 é menor, eu sei que a difusão do O2 também é maior. Só que ele não está falando de difusão, está falando de efusão. Efusão é passar por um orifício. Qual molécula é maior? O3 ou O2? Então, se o O3 é maior, existe uma dificuldade de passar por um orifício maior. Então, a efusão do O2 é maior que a efusão do O3. Letra C. Gases. Será? Letra C. Gases ideais apresentam baixa interação intermolecular. Perfeito. E volumes desprezíveis. Perfeito. Por isso, os choques entre as moléculas gasosas e as pedras recipientes que os contêm são perfeitamente elásticos. Tá certo. Tá. O que é uma colisão que não perde energia? É elástico ou é inelástica? É elástico, né? A energia não se perde, né? Então, as colisões entre as moléculas, entre as paredes recipientes são elásticas. Foi a mesma coisa que caiu na US. Quase com as mesmas palavras, né? Mas vamos ver a letra D e a letra E. Ou não, né? Falta 9 minutos. Sei de casa. Falta 9. O quê? Bora. Peia. Se for a do molibdênio, né? Não dava só ela, né? Lula livre. Outro da US, ó, a pessoa tá com vontade, né? A US faz até aqui. Ai, questão 13. A US realiza sistematicamente monitoramento da qualidade do ar na entrada de seus campos. Nunca vi isso. Só se for depois que sair. Um dos dados que se pode monitorar é a concentração do material particulado, MP, suspenso no ar. Esse material é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido. Em geral, o MP é classificado de acordo com o diâmetro das partículas devido à relação existente entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório, podendo ser danoso à saúde. Até aqui o texto totalmente desnecessário para a nossa existência, né? Supondo-se que, em uma dada medição, identificou-se que há uma concentração de 150 vezes 10 a menos 6 gramas de MP para cada 1 metro cúbico de ar, ou seja, para cada 1.000 litros. Fazendo isso aqui bonitinho, concentração em massa é 150 vezes 10 a menos 6 gramas para 1.000 litros. Se você quiser já fazer o balacobacozinho aqui, vai dar quanto? 10 a menos 10 a terceira, 10 a menos 9. Isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 a menos 7 grama por litro. Tem uma voz sussurrando isso daí, né? Tá certo, né? Tem matemática, né? Menos 9, menos 7. Tá? Então a gente tem aquele dado ali. Assumindo-se que a densidade dessas partículas MP é igual à densidade da água, meu Deus, para que botar 103 kg por metro cúbico? Diz que a densidade é 1 grama por ml, filho de uma égua. Me ajude. Mas então você quer botar assim? Vamos botar assim, vamos ser ruim. 103 quilos para cada 1.000 metros cúbicos, 1.000 litros.
Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que a densidade vale 10 a menos 3 quilograma passa para grama, né? 103 gramas por litro. É isso? É, né? Então pronto. A questão já começa relacionada com a transformação de unidade, né? Pronto. Pode-se afirmar corretamente que o volume de material particulado presente em 1 metro cúbico de ar é, meu Deus, um fresco. Pronto. Quer saber o volume do MP, né? Tá bom. Seguinte, a gente sabe que a gente encontra essa massa do MP em 1 litro de ar, né? Em 1.000 metros cúbicos, a gente conta isso daqui. Só que a densidade desse rapaz é isso daqui, 103 gramas para cada litro, tá? Então, isso daqui é a densidade do MP. Vou botar aqui para ele não se perder. Eita! MP, certo? Isso aqui é a concentração dele em relação ao volume de ar. Litros de ar. Aqui. A questão quer saber quantos litros do MP a gente tem em 1.000 metros cúbicos de ar. 1.000 litros de ar, 1 metro cúbico, né? Vamos devagarzinho. Eu acho que nem precisava fazer essas transformações todas, né? Fiz de idiota. Mas tudo bem. Deixa eu trabalhar aqui, ó. 1 metro cúbico. E aqui também é 1 metro cúbico. Então vamos aqui. Quanto que a gente tem de massa do MP em 1 metro cúbico? A gente tem isso daqui, né? Densidade. Qual é a fórmula? Massa sobre volume, né? A questão quer saber o V do MP? Me deu o valor da densidade e eu sei a massa em 1 metro cúbico, que é o que ela quer. Densidade é 103 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui é igual a massa que eu tenho, que é isso daqui. 150 vezes 10 a menos 6 gramas. Eu posso trabalhar para quilo, né? Isso aqui vai ficar 10 a menos 9. Isso aqui eu vou ter o V do MP. V do MP é igual 150 vezes 10 a menos 9 quilograma dividido por 103 quilograma metro cúbico. Corta quilograma com quilograma. 150 dividido por 103 dá quanto? Pode dizer que é aproximadamente 1,5? 1,5 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Só que a resposta é metro cúbico. Tá em litro, tá em ml, né? Então, no frigir dos ovos, 1,5 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos para litro é 1.000, né? Então é 1,5 vezes 10 a menos 6 litros. Se for para ml, não é isso? Tem essa resposta? Que é a letra C de casa, né? Vai, Tis, pode falar. Eu esperava mais da questão. Tranquilo? Essa questão só é confusa esse lance de você achar o volume do negócio no ar. É só você saber. Concentração é em função da solução, densidade é em função da substância.
do MP, certo? Encerramos. Provavelmente não fizemos todas as questões, né? Não vi ninguém chorando muito, mas fica para vocês fazerem qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo quando vocês me pegarem pelo meio do caminho desprevenido. Quando eu tô almoçando, lanchando. É 13, certo? Adiós.